tarde, Fernando. Boa tarde, Marcelina. Boa tarde, Jandira. Como é que vocês estão? São os nossos primeiros irmãos que nós vemos agora no início do ano. Ei, Beth, boa tarde. Fernando, um abraço para Margarete. Jandira, para o Ricardo, um abraço. Ei, Beth, transmita para mim também um abraço para Luciana, pro Luizinho. Fabiola, boa tarde. Eliana, boa tarde. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Fabiola, um abraço pro Alisson. Quanto tempo, Eliana, que eu não te vejo? Como é que você está? Vocês estão me ouvindo? André Luiz Ribeiro Soares, meu amigo, tudo bem com você? Boa tarde. Eu desejo um feliz ano novo para todos vocês. Elaine, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? O som está saindo claro para vocês? Ô, Eliana, você respondeu, não quer dizer que você está me ouvindo, né? Obrigado, viu? O som tá bom? Obrigado, Elaine. Um abraço no Ilmair. Ouvindo bem, obrigado. Obrigado, Fabiola. Nós queremos começar só falando um pouco sobre os eventos de palestras, como se eles se realizavam, né, no núcleo. Quando o núcleo entrava de férias, as palestras continuavam, né? E a princípio nós pensamos que ia acontecer com as palestras também, né? E que nós estamos seguindo as mesmas orientações que seguíamos naqueles períodos do ano passado em que estávamos presentes, né? Ao invés de presença virtual, nós vamos ter as palestras do mesmo jeito, tanto nas terças, nas quartas, nas quintas e nos sábados, né? Eventualmente alguém estará aqui no meu lugar no sábado, mas eventualmente também eu estarei no lugar de alguém nas quartas, quintas, né? Assim como a Isabel faz o texto, a Júnia faz o texto, ou a Silvia faz o texto, alguém poderá estar aqui fazendo a palestra de sábado, né? Então, e o Maí, né, só cumprimentando, nós temos 4 minutos, nós vamos entrar agora fazendo uma oração. Tânia, boa tarde para você também, né? E muito obrigado pelas respostas. Vamos pedir a Deus que ilumine a todos nós que aqui estamos reunidos em nome de Jesus, em nome da casa da irmã Lúcia. Agradecemos a nossa mentora espiritual, nossa irmã, nossa mãe Lúcia, que o nosso Mestre Jesus possa clarear nossos corações e nossas mentes, iluminar nossos corações e nossas mentes, e depositar sobre nossos corações e nossas mentes todo o seu amor, que vem através do conhecimento, que vem através das ações realizadas em nome do amor e do bem, em nome da paz, que nós possamos durante esse ano de 2021, que iniciamos recentemente, trabalharmos em nome da paz. Da paz em nossos corações e nos corações daqueles irmãos necessitados, de todos, da nossa família, da nossa casa, dos nossos amigos, dos nossos parentes, enfim, de todos ao nosso redor. Agradecemos pelo ano de 2020. Durante esse encontro, nós conversaremos um pouco sobre o que aconteceu em 2020, mas
Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam presentes sobre todos nós, em nossas casas, em nossos corações, que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Carmencita, boa tarde. Neide, boa tarde. Como é que vocês estão? Viviane, boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre um título chamado Entre o Berço e o Túmulo, né? Mas como que surgiu essa ideia, né? Nós primeiro vamos falar sobre a ideia, né? Nós entramos, eu, por exemplo, a nossa casa da irmã Lúcia entrou em recesso. Aliás, nós fechamos os nossos portões devido à Covid no dia 17 de março de 2020. E esse, assim, foi o primeiro dia da quarentena nosso, sabe? E eu estava pensando sobre isso. Foi o momento em que eu assumi, na realidade, tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tinha um vírus atacando, tinha um vírus no mundo inteiro, e esse vírus ele tinha um poder muito forte de colocar todo mundo dentro de casa. E se nós não percebemos, no dia 17 de dezembro fez 9 meses, né? 9 meses que nós estávamos e que nós estamos em quarentena. Então, 17 de março, 17 de dezembro, uma gestação, né? Essa gestação, ela gerou muitas coisas, né? E é isso que nós vamos falar sobre essa gestação inicialmente. Júnia, boa tarde. Rita, boa tarde, querida. Tudo bem? Fátima, boa tarde. Keila, boa tarde. 9 meses é um período de gestação. Nós passamos por uma gestação. Algo cresceu dentro de nós, mesmo que ainda nós não tenhamos visto, né? Essa é a temática da tarde, né? Seu Ziro, boa tarde. Nós vamos fazer um jogo agora de suposições, começando com uma história bem real. Quando nas selvas africanas um gnu, uma zebra ou uma girafa nascem, eles têm só um objetivo. Quando nasce um filhote de gnu, de zebra ou de girafa ou de outros, né? E o objetivo deles é andar o mais rápido possível. E, se possível, no exato momento em que nasceram, envolvidos ainda pela placenta das suas mães, eles só têm uma escolha: andar. É assim que acontece na África. Se eles não andarem, eles morrerão, pois serão alvos de leões, hienas, leopardos. Para eles não há escolhas, né? Mas quando eles andam, rapidamente eles são envolvidos pelo grupo, né, que os protege. O Ricardo, boa tarde. Seu Vitor, boa tarde. Então, quando eles não conseguem andar, no primeiro ataque eles já são. é, 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 não há outra alternativa para o grupo senão abandoná-los, né? Essa é a triste história que acontece nas savanas africanas. Essa é uma lei da selva, infelizmente, é a lei da natureza. Os mais fracos, eles ficam para trás e os mais fortes sobrevivem, né? Conosco, seres humanos, não é assim, né? Nós vamos andar lentamente, mas vamos andar uma hora. Primeiros passos envolvidos pelo calor das nossas mães, pelo leite materno, alimentados, pelo amor dos nossos pais, no envolvimento como família. Mas, como uma hipótese, nós vamos supor que no dia 17 de março nós tenhamos sido gerados. E houve realmente uma coisa nova no mundo, né? E no dia 17 de março eu fui gerado. Pronto. Já sabendo falar, sabendo andar e até pensar. E já enfrentando um grande problema, uma pandemia, um vírus perigoso.
Assim, no dia 17 de dezembro, último dia da gestação, já sabíamos andar, falar e pensar, como no primeiro dia. Mas há, porém, uma diferença. Passaram-se 9 meses. Além de andar, falar e pensar, ocorreu alguma outra diferença que marque o primeiro dia do último dia? Vamos pensar em nós. Né? Do dia 17 de março do ano passado, ao dia 17 de dezembro do ano passado, apesar de nós termos mantido as mesmas coisas, sei andar, sei pensar, sei falar, houve alguma melhora? Houve algum crescimento? Nós estamos trabalhando por suposições, por hipóteses. Então, em hipótese, então, foi uma gestação, mas não uma gestação comum, foi uma gestação mental ou uma gestação espiritual. Se foi uma gestação mental, uma gestação espiritual, o que deveria crescer em nós? Né? Eu poderia até brincar aqui que eu fiquei tão inativo que a única coisa que cresceu em mim foi a barriga, né? O que não é verdade, né? Eu, graças a Deus, eu consegui fazer um regime, né? Mas, na verdade, o que cresceu em nós? Foi a forma como mentalmente nós vemos o mundo ao nosso redor. Ou a forma como espiritualmente nós enfrentamos nossos problemas, as nossas adversidades, os problemas ao nosso redor. Não foi claramente um problema só local, foi um problema mundial, né? Mas esse problema que aconteceu mundial, né, que está sendo ainda um problema mundial e que certamente aos olhos da espiritualidade superior, tudo conforme os desígnios de Deus, é saber se desse momento nós tiramos alguma coisa, se nós crescemos. E como estamos chegando, e já chegamos, né? Estamos iniciando o ano. Bom dia, Washington. Luiz da Mata Silva. Bom dia, Zildinha. Tudo bem? Ô, Neide, não tem de quê. E aí, Ricardo? Foi um período que a gente enxergou várias coisas, sabe? Eu vi grupos de pessoas trabalhando esse período de várias formas. Como que foi para nós? Foi um período de lamentações ou um período de aprendizados? Eu ouvi algumas pessoas só lamentando o ano que passou, sabe? Como o pior ano das suas vidas. Isso eu ouvi mesmo. Do qual provavelmente ainda não souberam o quanto aprenderam. Então, pessoas aprenderam, mas não sabem que aprenderam. Aprenderam, mas ainda não sabem como, e como ignoram, reclamam, né? Eu ouvi uma pessoa falando assim, um ano que deverá ser esquecido, né? A gente mal sabe que foi um ano que nunca será esquecido, né? Pelo menos para aquelas pessoas que tiveram grandes dificuldades, grandes dores, grandes sofrimentos, perda de pessoas queridas. Foi um ano que jamais será esquecido. E não é possível nós termos passado por um período de 9 meses, uma gestação, e não termos crescido. Se o bebê cresce dentro da barriga de uma mãe, se uma fera, né, pronta a devorar um gnu, né, será que o bebê tem alguma escolha a não ser andar? Ah, é possível. E nós teríamos tido aquele negócio de pensar assim, se eu não me cuidar, se eu não colocar alguma coisa para proteger a minha família, corre o perigo de nós ficarmos doentes. Nós aumentamos os nossos cuidados pessoais. Nós aumentamos, eu pelo menos, dei mais valor, né,
aos meus cuidados pessoais, dei mais valor às amizades, dei mais valor à família, dei mais valor à busca pelo conhecimento, né? Mesmo isolado, eu pude conhecer um pouco melhor daquilo que eu sou, daquilo que eu posso dar de mim, descobri coisas boas sobre mim, mas também descobri coisas que eu preciso mudar. Boa tarde, Joyce. Boa tarde. Um abraço para sua mãe. Um abraço para o Alisson, para a Nilza. É, alguns só souberam reclamar, né? Murmurar, queixar, lamuriar, mas outros seguiram em frente, apesar das dificuldades. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Alguns foram o gnu, a zebra ou a girafa que deram certo, levantaram e seguiram em frente, mas outros foram o gnu que deram errado. O filhote de zebra ou o filhote que não deram certo, se recusaram a levantar e seguir em frente, né? Então, a gente encontra nesse meio todo pessoas que optaram por fazer várias escolhas, né? E quais são as nossas escolhas, né? É, eu ouvi de algumas pessoas, e realmente eu tive a oportunidade de ouvir, que tiveram um crescimento extraordinário, até a última gota. É como se você pegasse aquele limão e ao invés de usar o espremedor de limão, você pegasse o limão e espremesse, 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 e quando você achasse que tinha espremido tudo, você ainda ia espremer mais e mais para ver se você retirava a última gota do limão. Tem gente que se sentiu assim e fez assim consigo mesmo. Eu posso tirar algo de bom de mim. Eu posso tirar algo legal de mim. Então, eu vou usar esse período de dificuldades para crescer, né? E eles se sentiram exprimidos pela vida. Mesmo assim, deram algum soco no final ainda. Entre março, quer dizer, deixa eu perder aqui, deixa eu me perder, foi um ano lá, um ano que conhecemos até onde pode ir o ser humano, né? Em coisas boas e em coisas ruins. Conhecemos o lado mal de algumas pessoas? Sim, existem lados maus. Mas também conhecemos o lado bom de outras pessoas, que a gente nem imaginava. Então tem coisas positivas acontecendo. O fato de você reconhecer o mal significa que você identificou e julgou dentro de si. Se você identifica, corre o perigo de você ser possuidor desse mal. Tomar cuidados para que esse mal não ocupe espaço onde o bem ocupa naquele momento. Mas a gente vai é, conversar sobre esse espaço que a gente teve da gestação, como dizer que entre o berço e o túmulo existe também um período, né? Do mesmo jeito que nós pensamos uma pequena vida aqui de 9 meses, entre o berço e o túmulo, né? Existe também uma diferença e eu vou conversar um pouco sobre isso. Partindo para um outro ponto em nossa meditação, eu li um discurso, e esse discurso está na internet, vocês podem pegar, proferido por um escritor muito famoso chamado Victor Hugo, né? Victor Hugo, francês. Ele era um escritor espírita e ele foi convidado a fazer um discurso pelo falecimento, né? Da filha de algum conhecido dele. E ele estava lá no cemitério fazendo o discurso, né? É, é, e um dos grandes ensinamentos de que ele fala é o seguinte, que atrás de um berço sempre tem um ontem. Atrás de um túmulo sempre tem um amanhã. Se vocês podem notar, vocês não sabem, mas a palavra berço e túmulo é uma palavra muito usada por Emmanuel, né? Do berço ao túmulo é a lição 157 do Fonte Viva, né? No livro Roteiro, no capítulo 4, Emmanuel cita do berço ao túmulo, dizendo que berço e túmulo são apenas marcos da vida de alguém, né? Porque atrás daquele berço existe uma vida passada,
E atrás da morte, do desencarne de uma pessoa, uma vida toda para frente. Então nós estamos apenas sendo margeados por marcos. A realidade às vezes dói, mas o Pati, boa tarde para você. Juliana, boa tarde. Muito obrigado aos seus pais. Dá um abraço para eles, para mim, né? Diga a eles que eu desejo um feliz ano novo para eles também. Então, atrás daquele berço ontem, atrás daquele túmulo amanhã, uma verdade muito profunda, né? No caso nosso, é de março. Atrás do dia 17 de março, tinha um monte de pessoas pensando que eram saudáveis, né? E o mundo vivia todo de máscaras, mas das máscaras sociais. Então, atrás do dia 17 de março, éramos doentes da mesma forma como somos. E muitos ainda permanecem doentes após o dia 17 de dezembro, uma gestação. Um ontem, resumindo, né, sem máscaras, mas doente da mesma forma, uma sociedade adoecida por suas máscaras sociais. Um ontem de sementes plantadas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pelo materialismo, pelo culto ao corpo, pela violência, pelo preconceito racial, pelo preconceito de gêneros e vários tipos de preconceito que durante esse período ficou muito marcado na humanidade. É só a gente ver. Entre este ontem e um próximo amanhã, uma vida. E essa vida é que nós somos e fomos convidados a viver da melhor maneira, da mais plena maneira. No berço, um bebê, um espírito com um ontem desconhecido, com uma vida inteira a ser vivida, com um amanhã a ser construído, ele viverá uma família de consequências. Ele viverá uma vida das consequências que ele fez, perdão. Ele tem uma família espiritual que o apoiará. Ele terá uma família terrena, boa ou ruim, mas terá. Ele necessita evoluir, porque é o objetivo da encarnação. Ele passará por diversas provas. Essa é uma das provas. Terá que reparar faltas, mesmo num período em que o mundo todo está ocupado pensando como fazer, ele ainda não está isento de reparar as próprias faltas. E ele passará por problemas expiatórios. Este bebê. No túmulo, um espírito imortal, que através do espiritismo nós temos a certeza da imortalidade e no reencontro daqueles a quem amamos. Nesse discurso de Victor Hugo, ele chama atenção para isso, sobre a ideia, né? E ele diz assim: amar é viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível. Pois amar, que é o objetivo do homem, seria o seu suplício. Este paraíso seria o inferno. Não, digamos bem alto que não. A criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma. E a gente vai fazer um exercício aqui. Pense numa mãe trabalhadora, honesta, que criou um filho. E esse filho optou durante um tempo, nessa vida, por andar caminhos marginais. E ela pelejou a vida inteira pelo filho alcançar um caminho do bem, e o filho, a vida inteira, optou pelo caminho do mal. Um dia, morrem a mãe, morre o filho. A mãe vai para o paraíso.
o filho para o inferno. Como a ideia era vigente na época do discurso de Victor Hugo, ele diz que suplício seria o paraíso para essa mãe se ela não pudesse chegar e ir buscar o filho. Porque a ideia era, uma vez no inferno, uma vez no céu, no céu. Então, como fazer amar para essa mãe é viver além da vida, porque o amor dela pelo filho nunca vai terminar. E o filho ela vê lá no inferno e vai dizer assim pro anjinho: Anjinho, Deus, permita que eu vá ao inferno socorrer meu filho. E o anjo virasse para ela e dissesse: Olha, não há condições, não há modo. O seu filho optou pelo inferno, você optou pelo céu. Então ele diz: Este paraíso para a mãe seria um inferno se não houvesse essa possibilidade da gente refazer e repensar. Essa possibilidade da gente renovar e pensar de novo. E fazer quantas vezes forem possíveis para a gente refazer os caminhos. Porque nós podemos estar certos em nossa caminhada, mas muitos aqui estamos errando e precisamos do amor. Que ele nos siga além da vida. Porque amar é ir e viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível. Como ter fé, esperança, amor, se não há nada depois? Se não há a possibilidade de ir e voltar para socorrer as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família espiritual, aquela que está lá cuidando da gente, uma família espiritual, né, que nos guia e nos segue. Por isso, a criatura amante exige a criatura. A criatura amante, quer dizer, a criatura que ama, exige que a criatura seja imortal. Assim, nós vamos ler agora só um pedacinho do capítulo, do item 18, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam, e é o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. A encarnação não os separa, senão momentaneamente. E nós vamos parar por aqui porque nós vamos fazer uma pergunta para vocês. Se dentro de um grupo de gnus, de zebras, de girafas, a família protege os bebês, o que não contar na família de humanos, quando os espíritos superiores socorrem a todos nós? Nós somos uma família. E nesse período de pandemia, e nesse período do ano passado, e nessa vida entre o berço e o túmulo, nós descobrimos o valor da família, descobrimos o valor das amizades, descobrimos o valor da busca pelo aprimoramento pessoal. Nós somos esse bebê, nós somos esse espírito imortal. Nós acabamos, e acabou recentemente, de passar por dois períodos muito importantes na história, né, do homem. Uma delas é o Natal. Virou uma ideia comercial, mas nós não vamos falar da ideia comercial do Natal e nem do Ano Novo. Nós vamos falar do período, né? A importância mental e espiritual desses dois momentos. No Natal, a oportunidade do renascer, o nascimento do Cristo. No Ano Novo, a possibilidade de renovação. Emmanuel, no capítulo 4 do livro Roteiro,
ele nos diz que o berço e o túmulo são apenas marcos, isto é, são pontos de referência. O objetivo de estarmos aqui na vida é da evolução infinita. E aí, eu vou fazer um parênteses pequenininho. Boa tarde, Bernadette. Seja bem-vinda, viu? Eu vou fazer um parênteses pequenininho dizendo o seguinte: distinguir o que seja. Três termos que muito nós ouvimos. Se vocês refletirem um pouco, é muito importante que a gente entenda o que seja infinito, eterno e imortal. Para os nossos estudos no Espiritismo, é bom que a gente entenda. O universo é infinito. Não há comprovação se há um fim. É infinito igual são os números. Números são infinitos. É uma questão de espaço, né? Então, quer dizer, no espaço, o universo é infinito. Deus é eterno. Deus não é infinito. Então, Deus é eterno. Isso é, não teve começo, não terá fim. Então, Deus é eterno. O espírito, o homem, não é eterno. Ele nasceu, mas ele é imortal. O homem é imortal, isso é, o homem tem um começo, mas não se sabe quando ele começou, mas teve. Mas é um espírito imortal, quer dizer, a partir da sua criação, ele não mais deixará de existir. Então, entre o berço e o túmulo são apenas uma das etapas que deveríamos passar aqui na Terra entre outros planetas. E várias vezes estaremos nesse período de entre o berço e o túmulo. Porque a cada encarnação estaremos entre o berço e o túmulo, com uma oportunidade de evoluir, com uma família espiritual cuidando de nós, com uma família terrena nos abraçando, nos alimentando até nós crescermos, com a possibilidade de nós fazermos novas famílias, com a possibilidade de nós crescermos em aprendizado, em lutas, em amores. Tudo isso por quê? Porque nós estamos numa vida. No livro Fonte Viva, capítulo 168, quer dizer, Emmanuel nos diz, do berço ao túmulo, que em sendo este período uma etapa, essa representa a oportunidade de evolução e crescimento. Então, quer dizer, etapa, né? A minha gestação nessa pandemia foi do dia 17 de março ao dia 17 de dezembro. 9 meses se passaram. Uma etapa se passou. Uma etapa em que eu tive a oportunidade de evoluir e crescer. E como ensinou Jesus, essa mudança, ela não vem só de fora, ela deve vir de dentro. Porque Jesus ensinou o reino de Deus não é feito das coisas exteriores, das aparências exteriores. Então, essa evolução, esse crescimento é interior e deve ser interior. Assim, passado esse primeiro período, os primeiros 9 meses, passado o Natal, a época do Renascimento, passado o Ano Novo, a época da renovação, percebemos diversas coisas que aconteceram nesse período, muito conturbado, que a humanidade passou e passa até hoje. Crescemos. Ouvindo vários comentaristas espíritas, vários palestrantes, né, sobre este momento, alguns nos dão as maneiras de lidar com o mundo que nos cerca. Muita coisa mudou. Nós saímos da nossa zona de conforto, nós aprendemos novas habilidades. Eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a falar em frente a uma câmera, né? Eu não sabia e não achava possível e acho ainda que há muito a melhorar na minha forma de transmitir o conhecimento que eu adquiro e vou impor atrás. Então, novas habilidades, eu aprendi a cozinhar, né? E estou feliz com isso. Aprendi a dar valor, como eu disse a vocês, às amizades. As amizades cresceram no meu coração. Eu dei mais importância a elas. Eu passei a ficar mais tempo com a minha família, né? Aprendemos novas habilidades. Invertemos prioridades, né?
Aquilo que era importante não é mais, passou a ser secundário. Aquilo que não era importante passou a ser importante. Eu descobri que eu não preciso de tanta roupa assim, por exemplo. Eu não preciso de tantas coisas como eu acho que eu precisava. A vida louca da correria não faz você ver que durante aquele período ali, muita coisa eu falei assim, gente, inútil, 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 inútil. Eu não precisava disso, eu não precisava daquilo, inútil. Mas muitas das coisas eu falava assim, nossa, como que isso aqui é bom? Como que isso aqui é útil? Né? É, é, é excepcional essa possibilidade de você enxergar coisas que passaram a ser importantes na sua vida, né? Estar do lado das pessoas que você ama. Nossa, muitas vezes a gente queria distância e agora a gente quer estar mais perto, mais perto, mais perto. Todos passamos por desafios, alguns muito doloridos. Sim, passamos e teve hora que só Deus na causa, dizemos, para nos ajudar e nos socorrer. Boa tarde, Cristiane. Seja bem-vinda. A Bernadette, nós já demos boa tarde, não foi? Foi. Cristiane, seja bem-vinda. O mais importante, chegamos até aqui. Se vocês estão me ouvindo, e eu, e eu sei que estão, e eu estou falando com vocês, com certeza, nós chegamos até aqui, somos pessoas diferentes das que éramos quando começou a pandemia. Mesmo que ainda não enxerguemos totalmente essas mudanças. Segundo o pensamento de Emmanuel, em suas diversas obras, a vida é uma grande oportunidade, é uma bênção celestial. Lembrando que o ensinamento de Jesus, que ele diz assim: eu vos disse tais coisas para teres paz no mundo. Tereis tribulações, tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Então, quando ele diz, né, tereis aflições, tende coragem. Eu venci o mundo. Ele nos dá e nos chama também a dizer que nós podemos vencer o mundo e as dificuldades ao nosso redor. Isso nos traz grande paz. A Terra é uma escola, diz Emmanuel, um hospital e um campo de trabalho. Eu pergunto para vocês: existem problemas? Sim. Aflições? Sim. Tribulações? Sim, também existem. Esses problemas são a essência do mundo ou são a essência de nós próprios? Os problemas que nós temos são a essência do mundo ou a essência de nós próprios? Essa pergunta é profunda. Emmanuel diz que é a essência de nós próprios. São os meus comportamentos que determinam os problemas que agora passo. Isto é, a minha forma de agir atraiu para mim aquilo que eu chamo de dificuldade. Então, as aflições, as tribulações, os problemas não são uma essência do mundo. Os problemas, as aflições e as tribulações são essências minhas. Então, o que eu preciso fazer? A Terra sendo uma escola, um hospital e um campo de trabalho, ela tem alunos, tem doentes e tem trabalhadores. Em qual desses setores nós mais atuamos? Como alunos, como pacientes ou como trabalhadores? Nós precisamos alterar a maneira como enxergamos o mundo
que nos cerca. Enxergar o mundo com uma ótica mais madura. Lembrar da gratidão a Deus por termos tudo isso ao nosso dispor. Notar a beleza do mundo ao nosso redor. Essa semana eu postei lá no grupo Amigos, né, do Núcleo, uma série de textos, e uma delas dizia, né? Olha a beleza do mundo, olha como que o mundo é belo e nós não aproveitamos esse mundo que está ao nosso redor. Procure olhar e ver a beleza do campo, a beleza das praias, a beleza da montanha, a beleza das nuvens. Procure ver para você ver como que o mundo é belo. Agradecer pelo lar que nós possuímos, pelo corpo que nos foi emprestado, residência do nosso espírito. Enxergar o mundo com uma ótica mais apropriada. Tem gente que pega uma lupa e só olha os problemas com uma lupa de aumento, né? Sendo que para os problemas, sim, existem, mas e para as alegrias, né? E para as felicidades, e para os momentos de paz, o que que nós fazemos? Nós colocamos a mesma lupa, né? E olhamos as nossas facilidades, as nossas, os nossos presentes celestiais com a mesma lupa do que olhamos os nossos problemas. Nós somos, né, alunos com comportamento ruim, na verdade. Somos alunos com comportamento ruim, que reclamam da lição que nos é passada. Alunos que devem ter professores pacientes, devem ter remédios. Trabalhadores, aliás, como eu montei aqui, eu esqueci da pontuação. Eu vou falar assim, devagarzinho, né? Somos alunos. Eu estava lendo um comentário e o comentário sumiu, mas tudo bem. Nós entendemos que muitas pessoas passaram por dificuldades muito fortes. E a, a oportunidade que nós tivemos de ter contato com Deus, de ter contato com a nossa fé, faz também com que a gente tenha contato com as nossas esperanças, né? Com o dia de amanhã, com a justificativa, talvez, do reencontro, do reencontro com os nossos entes queridos daqui a pouco, né? Onde nós nos abraçaremos novamente. Não esse abraço virtual que nós muitas vezes temos, mas um abraço verdadeiro, né? É, e mesmo que a nossa fé não esmoreça, a nossa esperança não. Isso, você teve um ganho com um bebê e uma perda. Aliás, eu não vou dizer perda, uma passagem do seu pai, né, Cristiane? Um berço e o túmulo foram muito presentes na sua vida esse ano, né? Então, um espírito retornou para a espiritualidade e um espírito chegou para a vida. E você recebeu esse espírito que tem um futuro à frente e muito certamente receberá, né, perceberá que a espiritualidade sempre socorre a todos nós que enxergamos que há um momento em nossas vidas que passamos por provações e que um dia Deus há de nos mostrar, né, o caminho. Deus há de nos mostrar
as causas, as consequências daquele momento, desse momento que você teve que passar, né? Nós vamos continuar a nossa palestra, sentidos por esse momento, mas buscando também ver o que nós podemos fazer de positivo nesse momento em que muitos outros, como você, perderam e nós também, né? De nós ganhamos. Somos alunos, como eu dizia, com comportamento ruim, que reclamam da lição que nos é passada. Alunos devem ter professores pacientes. Aliás, alunos devem ter professores, pacientes devem ter remédios, trabalhadores devem ter campo de atuação e ferramentas próprias. Nós parecemos um aluno na escola, na melhor escola, com os melhores professores e as melhores ferramentas de aprendizado. E o aluno reclama e nada mais faz do que não se adaptar à escola. Aos professores, aliás, que não se adaptar à escola, aos professores e à disciplina. Um dia, peraí, apertei o botão errado aqui. Vocês continuam me vendo? Um dia ele chega e diz que mudou de escola, que foi para uma escola mais fácil, tipo pagou, passou. A verdade é que o problema não está na escola. O problema está no aluno. E a outra coisa que nós aprendemos, temos que aprender, além de olhar o mundo com outros olhos, é aumentar a nossa capacidade de amar as pessoas. Amar é um líquido. Amor, um vaso. Se aumentamos o tamanho do vaso, aumentamos a quantidade do amor, do líquido. Amar faz o vaso ficar limpo. Quanto mais limpo o vaso, mais puro o amor será. Tudo o que aconteceu no ano passado fez com que a gente culpasse ou visse o mundo com os olhos menos belos, porque cercados de dor e de sofrimento. Deixamos de ver o mundo ao nosso redor e suas belezas, como se o mundo fosse o culpado do que está acontecendo. E o mundo não é o culpado do que está acontecendo. É o homem o culpado do que está acontecendo. Tudo o que aconteceu e acontece vem do comportamento do ser humano, do comportamento das pessoas que vivem nesse mundo. Precisamos valorizar a experiência de estarmos vivos, a bênção da oportunidade de estarmos aqui, reconhecendo que as bênçãos que nos cercam, reconhecendo as bênçãos que nos cercam e buscar não agravar os problemas do mundo. Fazer aquilo que nos compete fazer. Lembrando uma passagem do Evangelho de João, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque é assim mesmo. A vida é eterna. Nós só somos um corpo de carne, mas nós somos espíritos imortais. Em algum momento retornaremos para a pátria espiritual. Entenderemos tudo o que aconteceu. Mantenhamos nossa fé viva. Acreditemos em tudo, que em tudo há um propósito. Nós temos 50 minutos de vídeo e eu separei um texto para ser lido aqui. Um dos mais belos textos que eu já li, de Chico Xavier. E ele é grande um pouco, mas eu peço um pouco de paciência. E o espírito que escreveu, foi a única vez que esse espírito escreveu para o Chico. E é um espírito chamado Nena. E chama A Discípula. A Discípula. Esse espírito chamado Nena
dedica esse texto às irmãs da escola de Jesus, né? Aqui tem algumas mulheres, então esse texto ele é destinado, como ele diz aqui, às irmãs da escola de Jesus. No tempo de Jesus, ao pé do Tiberíades, havia uma mulher humilde e pobre, que havia conhecido o Senhor e fizera sua amiga devotada, nas horas mais amargas da sua passagem pela terra. Conheciam-na como a discípula de Jesus, vivendo das recordações carinhosas e ternas do Cordeiro. O Mestre havia expirado na cruz, seus apóstolos haviam se dispersado no mundo, e a Galiléia era agora um deserto verde, cheio de sol, onde o lago famoso era uma taça de lágrimas cristalinas, vestida, vertida pela natureza, em memória daquele que lhe preferia os encantos singelos, distante das vaidades materiais. A discípula, porém, amava o Messias. Estava ali para servi-lo com sua dedicação. Peregrinos de longe batiam-lhe a choupana agreste, aberta constantemente às criancinhas e aos desamparados da sorte, com quem repartia o pão minguado da sua existência honesta. Se as provas eram amargas, Jesus era a claridade confortadora da sua vida. Anos passaram. Na região, a discípula era o símbolo da humildade e do trabalho, da caridade e da alegria. Certa tarde, a filha da Galileia, abandonada, sentou-se ao pé do seu casebre triste. Seu coração, cansado de bater, recordava na sombra as lições do Messias. Era a hora em que a natureza se aquietava, como ovelhinha mansa, para lhe ouvir a palavra tocada de suave mistério. Parecia-lhe rever o Senhor junto do lago extenso. Sentia-se em retorno à mocidade distante e inclinava-se ante a sua figura inesquecível. Em dado instante, contudo, um leve ruído despertou-a. Aproximava-se um mendigo. As sombras do crepúsculo não lhe permitiram divisar seus traços fisionômicos, mas os peregrinos eram tantos que não constituía surpresa recebê-los no seu pouso singelo em todos os instantes do dia. Entra, irmão, exclamou a serva de Jesus com um sorriso bondoso. O mendigo penetrou o umbral, abençoando-a com um olhar de luz que brilhava entre os trapos da sua vestidura como uma estrela divina. A discípula deu-lhe um pão e um tapete humilde para o repouso das chagas dolorosas que lhe sangravam no corpo, e encorajou-o com palavras de bondade e lhe falou das bem-aventuranças que o Evangelho do Senhor prometera aos mansos e aos aflitos. O peregrino escutou-a com atenção. Vive só? Perguntou ele com inflexão de ternura. Vivo com Jesus, respondeu a serva do Senhor com humildade. Não tens ninguém no mundo? Quem vive na fé do Messias Nazareno trabalha e espera na sua bondade, com profunda alegria. Nunca recebeste as felicidades da terra? Nunca, porque esperas do céu, onde Jesus nos promete as venturas eternas do seu reino. E tens fé? Sim, porque pelo Senhor troquei todas as alegrias materiais. O mendigo observou-a em silêncio, como se agora estivesse absorvido de longas meditações. Tenho sede, disse ele em tom de rogativa. A discípula lhe trouxe a água clara e fresca do cântaro. Doem-me as chagas pela caminhada penosa, gemeu o peregrino suplicante. A discípula preparou um vaso de água limpa para lavar-lhes as úlceras dolorosas. Sua casa, porém, era paupérrima e não teria uma toalha conveniente para a operação necessária. Mas de repente lembrou-se que um dia
observara Madalena enxugando os pés do Senhor com os anéis dos seus cabelos. Por que não faria o mesmo com o desventurado do caminho? Jesus não recolhera todos os pobres e desventurados da sorte sobre o mundo? Sem hesitar, depois de banhar-lhes as chagas sangrentas e doloridas, enxugou-lhe os pés com a toalha dos seus cabelos abundantes. Mas, neste momento, observou que as úlceras do mendigo tinham sinal dos cravos da cruz. Surpreendida, levantou o olhar, mas não viu mais o peregrino triste e esfarrapado. À sua frente, Jesus de Nazaré lhe estendia os braços amorosos, aureolado na luz de sua majestade divina. Mestre, exclamou a serva, embriagada de júbilo, com a mais forte das emoções, a estrangulhar-lhe o peito oprimido. Vem, filha, exclamou o Senhor, aparando-a nos braços cariciosos, com seu divino sorriso. A discípula sentiu que a transportavam a um país misterioso e sublime, onde o seu coração aliviado experimentava o beijo singular de todas as harmonias. A Galiléia minúscula era pequena demais para conter os júbilos de sua alma. No perfumado caminho, desdobrado no azul do infinito, ante o sorriso doce das primeiras estrelas que brilhavam no fundo do firmamento sem fim. No dia seguinte, em vão, chamava-se a serva de Deus no seu tugúrio desalentado, e ante o seu cadáver singelo que sorria serenamente, compreendeu-se que a discípula, conduzida por Jesus, havia partido para as alegrias eternas do seu rei. Foi esse texto que eu encontrei de repente muito bonito, né? E emocionante. E é esse texto dedicado às discípulas de Jesus. Vocês, né? Todos nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus, né? Mesmo frente às dificuldades, à pobreza, às dores, aos desencarnes. Mas nós podemos ver as alegrias e as belezas da vida em várias situações. Esse convite é feito a todos nós que aqui estamos. Agradecemos pela primeira semana do ano. Desejamos que a paz de Jesus esteja em seus corações. Que nós não podemos de agradecer e sermos gratos a Jesus, a Deus, nosso Pai, por tudo de bom que Ele tem dado a nós. Se Ele nos tira de um lado, Ele nos dá de outro. Mas que essa graça de sermos hoje, ou nos chamarmos hoje cristãos, seja uma forma de dizer ao Pai: sim, estou pronto para o trabalho, o que o Senhor quer de mim. E ponhamos mãos à obra. Muito obrigado. Agradecemos à nossa mentora espiritual a possibilidade do retorno. Que nos encontremos nas próximas semanas e neste ano, na paz de Jesus. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Dá licença que eu vou desligar.